Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com um mapa de materiais de construção mecânica, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato tá na descrição, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês também, tá bom? Vamos lá então. Vou fazer uma leitura inicial do que está sendo pedido e, como sempre, tá explicando os conceitos mais importantes, a aplicabilidade, a importância dos principais conceitos, dos mais importantes aqui trazidos nesse mapa, para a gente entender a disciplina aí de fato, tá? E os pontos principais que você vai levar adiante no seu curso também, beleza? Então vamos lá, ó. Contextualização. O que ele pede aqui para nós? Ó? Durante a disciplina de materiais de construção mecânica, conhecemos diversos materiais e vimos diversas possibilidades de aplicações para estes materiais, o que nos possibilita identificar situações em que os materiais estudados são adequados ou não. Situações essas que podem envolver a resistência mecânica do material, ductibilidade, resistência à corrosão, entre outras. Nessa atividade, você é o engenheiro responsável pela manutenção de uma indústria e encontrará alguns cenários onde necessitará aplicar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de ciência dos materiais e na disciplina de materiais de construção mecânica, ok? Um eixo cilíndrico de aço carbono com diâmetro de 50 mm e comprimento de 1,5 metros está submetido a uma carga axial de 100 kN. Considerando o módulo de elasticidade do aço, considerando que o módulo de elasticidade do aço é 200 gigapascal, determine a tensão normal do eixo no eixo devido à carga aplicada. B. A deformação axial sofrida pelo eixo. Beleza? Pessoal, os conceitos importantes trazidos aqui, ele está abordando sobre tensão normal e deformação axial, tá? O que seria a tensão normal? Tensão normal é a força aplicada sobre uma área, no caso ali da peça, né? A gente vai verificar ali, é um eixo cilíndrico de aço carbono com diâmetro de 50 mm e comprimento de 1,5 metros, beleza? A tensão normal aplicada é a força. A tensão normal é a força aplicada sobre uma área, tá? Que vai resultar em compressão ou tração, tá? Compressão, lembrando, tá? Deixa eu trazer aqui. Compressão da peça ou tração, beleza? Que é basicamente uma é contrária à outra, ok? No caso ali, né? No caso do eixo cilíndrico, a carga axial é de 100 kN e gera uma tensão normal ao longo da seção transversal do eixo, beleza? É muito importante nós calcularmos essa tensão para entender se o material ele vai suportar a carga sem falhar, tá? Essa carga de 100 kN. Seja quebrar ou deformar excessivamente, tá? Então, quanto maior a tensão, maior o risco de falha do material, tá? Por isso a gente tem que ter isso bem calculado. E a deformação axial é a diferença, né, a mudança no comprimento do material quando ele é submetido a uma força. No caso, essa força ali que ele trouxe no exemplo, tá? Que é a carga axial. Então a deformação ela depende diretamente da tensão e da rigidez do material, que é representada ali pelo módulo de elasticidade que ele trouxe também no nosso enunciado. Então, pessoal, é de suma importância a gente calcular essa deformação também, tá? Em muitas aplicações como eixos e vigas, a deformação ela precisa ser limitada para que de fato o material ele não consiga perder as suas funções, tá? Então, por exemplo, no caso do eixo, você precisa calcular a deformação para garantir que ele não fique excessivamente alongado ou comprimido, o que poderia comprometer o funcionamento do sistema, tá? Show, pessoal. Então, esclarecido aqui alguns pontos, tá? Vamos continuar a leitura aqui da questão 2. O que ele pede aqui na questão 2? Você é responsável
pela implantação de um guincho e terá que selecionar o material de fabricação da corrente, sabendo que a carga máxima que este guincho terá que suportar é de 6 toneladas. Qual seria o diâmetro da corrente? Sabendo que você deve utilizar um coeficiente de segurança de 4 e que o limite de escoamento do material é de 550 megapascal. Neste exercício você deverá considerar todas as tensões atuantes no material. Considere para o cálculo da tensão de cisalhamento que o limite de resistência do material ao cisalhamento é de 70% do limite de resistência à tração. Considere G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, temos aqui que ele pede para nós, né? Nós vamos precisar calcular aqui a tensão de cisalhamento do material, tá? Queria deixar bem claro para vocês o que seria isso, tá, pessoal? Primeiro ele trouxe o coeficiente de segurança. Por que é importante nós termos esse... o coeficiente de segurança é uma margem de segurança que é adicionada ao projeto, tá? Para garantir que o material ele suportará cargas inesperadas. Então a gente já coloca fazendo um planejamento preventivo, tá? Então se a carga máxima esperada é de 6 toneladas, o material projetado para suportar tem que ser projetado para suportar até 4 vezes essa carga, não somente as 6 toneladas, ok? Então vai garantir que o material se mantenha o mesmo, né? Diante de condições extremas, garantindo que o material não falhe, tá? Então é extremamente fundamental, tá? Para evitar falhas catastróficas em projetos de engenharia, de modo geral. Então ele garante que os materiais usados tenham resistência suficiente para suportar cargas imprevistas, aumentando assim a segurança do sistema. E ele pede aqui para nós a tensão de cisalhamento, tá, pessoal? O que acontece? A tensão de cisalhamento é uma tensão que age paralelamente à área da seção transversal, tá? Geralmente causada por forças que tentam deslizar uma parte do material sobre a outra. No exemplo da corrente do guincho, a tensão de cisalhamento ela determina a resistência do material à falha por corte. Então, é como se fosse um corte, tá, pessoal? Um corte que é feito aqui, vamos supor aqui da peça, ó. A tensão de cisalhamento é uma força aplicada de forma que uma parte deslize sobre a outra, ou seja, paralelamente, tá? É como se eu estivesse cortando e arrastando essa parte para essa região aqui, ó, como se eu estivesse arrastando de fato, tá, pessoal? Importante demais, porque o cisalhamento é um modo comum de falhas em muitas partes de máquinas, tá? Como correntes, parafusos, engrenagens. Então a resistência ao cisalhamento é crucial para garantir que as peças mantenham sua integridade aí durante a operação, beleza? No caso do eixo de alumínio, né? Que a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Que é onde é que ele citou aqui? Deixa eu só achar aqui, pessoal. Tá, é no próximo aqui, mas beleza. Então, basicamente é isso, tá? Ah, tá aqui, pessoal. É na questão 4. Eu tinha me confundido. Achei que o eixo de alumínio era na questão 2. Na verdade, é na questão 4. Beleza? 3. Vamos continuar a leitura, daí eu continuo a explicação ali para tensão de cisalhamento no eixo de alumínio. Uma barra cilíndrica que compõe o equipamento está sujeita a um esforço de tração de 50 kN. Devido à funcionalidade do equipamento, essa barra não pode se deformar mais que 0,25 mm. Se a barra possui seção circular com 50 mm de diâmetro e 1,5 metros de comprimento, qual deve ser o módulo de elasticidade mínimo do material? 4. Um eixo de alumínio com diâmetro de 40 mm é submetido a um torque de 400 Nm por metro. Sabendo que
O módulo de elasticidade do material transversal do alumínio é 27 gigapascal. Determine a tensão de cisalhamento máxima no eixo. Tá? B. O ângulo de torção em um comprimento de 1 metro do eixo. Pessoal, tensão de cisalhamento no eixo de alumínio. Tá? No caso do eixo de alumínio, que está submetido a um torque, tá? A tensão de cisalhamento máxima ela pode ser calculada para garantir que o material resista ao esforço de torção sem quebrar ou deformar excessivamente. Tá? Então, por que é importante? O torque aplicado a um eixo pode gerar tensões de cisalhamento que, se forem grandes demais, podem causar a falha. Então, compreender como calcular essas tensões é da mesma forma como eu já tinha explicado, tá? Vai ajudar a projetar os eixos de forma que eles suportem esse torque sem comprometer a segurança e o desempenho do sistema, beleza? O que seria esse ângulo de torção, tá? O ângulo de torção é a rotação que vai ocorrer ao longo do eixo devido a um torque aplicado. Então, ele depende muito do material, do diâmetro do eixo e do comprimento do eixo. A gente vai verificar isso aí certinho. Isso é muito importante porque o ângulo de torção também precisa ser controlado para que novamente, né, o componente funcione corretamente. Se o ângulo for muito grande, ele vai afetar, né, o alinhamento e a funcionalidade do sistema. Tá? Então, pessoal, de modo geral, esses conceitos eles são fundamentais para fazer a análise e o design de sistemas mecânicos, tá? Garantindo que, assim com design, né, garantindo que os materiais escolhidos para componentes como eixos, correntes, barras, eles suportem as cargas e os esforços aos quais estão sendo submetidos, tá? Sem esses cálculos, as peças vão falhar durante a operação, resultando em prejuízos financeiros, danos à infraestrutura e até riscos às seguranças, tá? Então, esses cálculos eles vão ajudar os engenheiros a escolher os materiais certos e a dimensionar os componentes corretamente, beleza? Evitando e garantindo aí a longevidade e a segurança dos sistemas mecânicos. Então, é de extrema importância. Vamos lá para a questão 1. Para a gente dar início de fato, beleza? Só uma contextualização inicial para vocês entenderem os... Pessoal, seguindo aqui então, vamos fazer uma leitura da atividade 1. Vamos ver o que ela está solicitando aqui para nós, tá? Exercício 1. Qual é a diferença entre o aço carbono e o ferro fundido em termos de composição e aplicação na construção mecânica? Exercício 2, tá? Por que os polímeros termoplásticos são mais fáceis de reciclar do que os termofixos? Exercício 3. Qual é a relação do aumento do teor de estanho nas propriedades mecânicas do bronze? E exercício 4. Quais são os metais que compõem o latão? O que acontece com a temperatura de fusão com o aumento de cada componente dessa liga? Pessoal, questões bem analíticas, né? Aqui a questão 1, ele pede a diferença entre o aço carbono e o ferro fundido, em termos de composição, aplicação na construção mecânica, tá? O aço carbono, pessoal, é uma liga de ferro e carbono, tá? O que vai variar nesse caso? O teor de carbono, tá? Que varia aproximadamente ali de 0,05% a 2%. Então, o aço ele pode conter outros elementos, tá? Como manganês, silício e pequenas quantidades de outros elementos, beleza? O aço carbono ele é mais utilizado em aplicações que exigem, tá? Uma alta resistência e ductibilidade, como em estruturas de edifícios, veículos e ferramentas de corte, beleza?